Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos reunidos, né, para dar continuidade ao nosso curso. Quero bem dizer, louvar a Deus pela sua vida, por você que está sendo perseverante, né, você que tem assistido os vídeos. Eu sei que nem todos estão assistindo, mas existe ainda um grupo de pessoas ainda que está participando, que quer conhecer a Deus. Convido você agora a fechar os olhos e entrar nessa intimidade com o Senhor, para que o Senhor possa vir falar ao nosso coração, converter o nosso coração no meio das dificuldades, dos problemas que passamos na vida, que Ele possa aumentar a nossa fé, que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, nosso coração, para que possa realizar em nós o maior milagre que existe, que possa existir na vida de um ser humano, que é a conversão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Então, meus irmãos, nós estamos estudando o Credo, né? Semana passada terminamos o terceiro artigo do Credo. Hoje a gente vai ver o quarto artigo do Credo, né? Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Você pega o seu catecismo comigo, lá no parágrafo 571. Parágrafo 571 está dizendo assim, ó: o mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da boa nova, que os apóstolos da igreja, na esteira deles, devem anunciar ao mundo. Então, o mistério, né? O próprio nome está dizendo, o mistério da morte, né? O mistério pascal da cruz e da ressurreição do Senhor está no centro do anúncio do Evangelho, da Boa Nova, né? O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas, pela morte redentora de seu Filho, Jesus Cristo, né? O projeto salvador do Pai, né? Se realizou uma vez por todas, ou seja, não vai ter outras, não vai ter outro projeto, não vai ter outra maneira do Senhor salvar a humanidade. Já salvou em Jesus Cristo, né? Pela sua morte redentora do seu Filho, né? São João vai dizer isso, né? Que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, né? O seu primogênito, para que todo aquele que crê no Senhor seja salvo, né? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 29, vemos João Batista dizendo, quando Jesus foi sendo batizado, né? João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Jesus é aquele cordeirinho que o Pai enviou para que possa tirar o meu pecado, o seu pecado do mundo, para que as portas do céu possam estar abertas para que nós possamos entrar, né? Então vamos ver então Jesus diante de Pilatos, né? Jesus diante de Pilatos. Vamos pegar a Bíblia, Evangelho de Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, do versículo do 11 ao 18. Né? É o relato de Jesus com Pilatos. Né? Então vamos ver o que aconteceu ali. Então, os soldados do sumo sacerdote, né, levaram Jesus para ser interrogado pelo governador, pelo representante de Roma em Jerusalém. Né? E esse homem era o governador Pilatos, Pôncio Pilatos. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou: és o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Ou seja, Jesus não respondia nada quando os fariseus, os mestres da lei, acusavam Jesus, né? Porque eles viram tudo aquilo que Jesus fez e falou. Versículo 13. Perguntou-lhe Pilatos: não ouves todos os testemunhos que levantam contra ti? Mas, para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Era costume que o governador soltasse um preso a pedido do povo em cada festa da Páscoa. Ora,
havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. E Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: qual quereis que vos salte, Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Né? Então Pilatos sabia que os sumos sacerdotes estavam entregando Jesus ali por inveja de Jesus, né? Por inveja de que o povo amava Jesus, né? Ali naquele momento ali as pessoas, a gente vai ver no catecismo, as pessoas estavam sendo manipuladas, inventaram fake news, né? Fake news contra Jesus, né? Falando que Jesus expulsava demônio pelo Beelzebul, que Jesus não respeitava os sábados, que Jesus queria formar um tumulto entre o povo, né? Isso deve servir de exemplo para nós. Devemos tomar cuidado quando a multidão, né? Ouvimos dizer sempre que a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz do povo aqui era para poder matar Jesus. Né? Complicado isso, né? Nós devemos tomar cuidado naquilo que nós ouvimos, né? As notícias que recebemos, saber se essas notícias são verdadeiras ou não. Jesus estava sendo acusado, Jesus não respondia às acusações, né? Que Jesus estava entregue ao projeto de salvação que o Pai enviava. Né? E interessante saber que Pilatos sabia que Jesus era inocente. E Pilatos se omitiu, né? Então a omissão também é um pecado, né? Pilatos poderia ter salvado ali a vida de Jesus ali, mas se omitiu, lavou as suas mãos. Né? E sabia que por causa de inveja do sumo sacerdote, eles queriam matar Jesus. Ele sabia que o sumo sacerdote, por inveja, queria matar Jesus, né? Por inveja. Entregou a Pilatos por inveja. Então vamos ver quem são os responsáveis pela morte de Jesus. Você sabe quem são as pessoas responsáveis pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? O Catecismo vai nos dizer quem são esses responsáveis. Lá no parágrafo 597, estou dizendo aí, ó. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus manifestada nos relatos evangélicos e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, Judas, né, o Sinédrio eles são os fariseus, os mestres da lei, e Pilatos, conhecidos só de Deus, não se pode atribuir a responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém a despeito dos gritos de uma multidão manipulada. Está querendo dizer aqui que os judeus não foram os culpados da crucificação de Jesus. Os judeus não foram responsáveis pela morte de Jesus. Os responsáveis pela morte de Jesus somos eu e você. Porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Né? Ele, sendo de condição divina, não se agarrou à condição divina, mas se fez escravo. Né? E morreu de morte e morte de cruz por cada um de nós. Então, quando Jesus geme na cruz, era para poder eu estar lá gemendo de dor. Quando Jesus foi sangrando na cruz, era para mim estar lá sangrando, era para você estar lá sangrando. Então Jesus morreu pela humanidade, né? Por toda a humanidade. Ainda aqui no 597, embaixo aqui, ó, nas letras menores, está dizendo assim: por isso a Igreja declarou muito oportunamente no Concílio Vaticano II: aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado, ou seja, não pode ser colocado a todos os judeus que viviam então, nem os de hoje. Então o Catecismo está dizendo aqui que os culpados da morte de Jesus não são os judeus da época de Jesus, muito menos de hoje. Né? Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse da Sagrada Escritura. Olha o que o Catecismo está dizendo. Os judeus não é um povo amaldiçoado que mandou matar Jesus. Né? Ali não é o conjunto dos judeus que são os responsáveis, mas ali cada pessoa ali foi responsável, teve a sua culpa. Né? Pilatos teve a sua culpa, os sumos sacerdotes tiveram a sua culpa, Judas teve a sua culpa, né? A multidão manipulada, como o Catecismo está dizendo aqui, teve a sua culpa, não quis saber se aquilo era verdade. Quantas pessoas que estavam ali, meus irmãos, naquela multidão
mandando crucificar Jesus, que foram recebidos, que receberam a graça de Deus, né? Receberam às vezes um milagre, receberam às vezes a cura de um parente, escutaram Jesus falar as palavras e mesmo assim estavam ali manipuladas, sendo manipuladas para dizer uma mentira, né? Parágrafo 598. Então nós vamos ver aqui quem são, como eu falei, quem são os responsáveis pela morte de Cristo, né? Pela paixão de Cristo. Né? 598. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que foram os pecadores como tais os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos por que passou o Divino Redentor, levado em conta que nossos pecados atingem ao próprio Cristo. A Igreja não hesita em imputar aos cristãos, ou seja, em colocar nos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Cristo. Então, nós, cristãos, somos os mais responsáveis pelo suplício de Cristo, pelo sofrimento de Jesus na cruz. E foi por cada um de nós batizados que o sangue foi derramado, né? Ainda continua aqui, ó, em 598. Devemos considerar como culpados dessa falta horrível os que continuam a reincidir em pecados, já que são os nossos crimes que arrastaram nosso Senhor Jesus Cristo ao suplício da cruz. Com certeza, os que mergulham nas desordens e no mal de sua parte crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. E é imperoso reconhecer que nosso próprio crime, neste caso, é maior do que o dos judeus, né? Então, nosso crime levou Cristo a ser crucificado, né? Todos os nossos pecados. Há uma passagem na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Carta aos Hebreus capítulo 6, versículo 4. Olha o que a palavra está dizendo. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, né? Pode dizer aqui que uma vez foram iluminados através do batismo, através do sacramento da crisma, através da efusão do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, tiveram um encontro pessoal com Cristo, né? Saborearam o dom celestial, né? Pode dizer que é a Eucaristia, né? A palavra. Participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso caíram na apostasia. O que é a apostasia? Apostasia é quando a pessoa renuncia totalmente à sua fé. Um católico que deixa de ser católico para ser espírita, para ser evangélico, para ser ateu, né? Isso é um apostata. Ele renunciou à sua fé, ele foi batizado, teve catequese, mas ele renunciou à sua fé, né? Isto é o pecado contra o primeiro mandamento, apostasia. Olha o que a palavra está dizendo no versículo 6. É impossível que se renove outra vez para a penitência. Então as pessoas que foram iluminados, saborearam da palavra, tiveram uma experiência com Deus e abandonaram a Deus, né? Está dizendo aqui que vai ser impossível que essas pessoas se renovem outra vez para a penitência, visto que, da sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Olha o que essa palavra está dizendo, né? Então, quando nós somos cristãos católicos, né, saboreamos os dons celestiais, ouvimos a palavra com gosto, falamos de Deus para as pessoas e nós caímos no pecado, na apostasia, está falando aqui, até pior que o pecado ainda, né? O pecado da apostasia, abandonou a fé, a gente publicamente está escarnecendo Jesus, está mostrando com a nossa vida que tudo aquilo que nós falamos, que nós fizemos, era mentira, né? Então, quando uma pessoa que comunga, que vai todos os domingos na missa, que lê a palavra, que tem talvez uma pastoral, serve alguma pastoral na igreja, né? E essa pessoa depois abandona esse ministério e começa a ter uma vida errada, ou talvez começa a professar uma fé totalmente diferente daquela que professava, ela está escarnecendo o nome do Cristo, né? Está zombando do nome do Cristo, está zombando da fé. É a mesma coisa que as pessoas estão dizendo, então tudo aquilo que você viveu antes não era verdade. Você não acreditava naquilo que você falava.
Você não acreditava naquilo que você vivia. Olha como isso é pesado, né? E crucificaram de novo, ou seja, eu crucifiquei Jesus de novo com a minha apostasia. Isso é muito sério, né? Quando eu tive uma missão, quando eu tive o meu ministério, a minha vocação, e eu abandonei a minha vocação, o meu ministério, eu estou crucificando Cristo de novo. Quantas vezes, meus irmãos, o Cristo está sendo crucificado? Quantas vezes eu já crucifiquei Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes eu já escarneci o nome de Cristo com atitudes erradas, com palavras erradas? Quantas vezes? Que o Senhor nos livre disso, né? Que o Senhor nos livre da apostasia, que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos cada vez mais amar a vossa igreja, né? Amar a vossa igreja por causa de Cristo, né? Devemos amar a igreja por causa de Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, né? Cristo deve ser o amor da nossa vida, né? Somente Jesus, não ficar agarrado a homens, como essa palavra essa semana disse, né? Não confiai, né? Não colocar toda a sua confiança em homens, mas sim na graça de Deus, e sim em Jesus, né? Essa passagem aqui no Evangelho em Hebreus é muito forte. E no parágrafo 616, o parágrafo 616 está dizendo assim que, no meio do parágrafo 616 está dizendo assim: nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e se oferecesse em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e que o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos, né? Então nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de morrer na cruz por nós. Por quê? Como eu já disse lá atrás, né? Que tinha que ser um ser, né? Que fosse Deus, que fosse homem, né? Um Deus humanizado, né? Um Deus que também fosse homem, que pudesse unir a divindade com a humanidade, Jesus Cristo, né? Foi o único que fez isso. Nossa Senhora não podia ter morrido na cruz para nos salvar. Nenhum santo, não pode ser o mais santo, mais famoso que a igreja tem. Se ele pudesse morrer na cruz, não libertaria das garras do demônio, né? Não apagaria a dívida que nossos primeiros pais contraíram, né? Então, nenhum homem, nem ainda que o mais santo que seja, tinha condições sobre si de tomar sobre si os pecados de todos os homens e oferecer em sacrifício por todos. Somente Cristo podia fazer isso, porque Jesus é Deus, né? Então Deus nos trouxe de novo a sua comunhão, nos convida a viver a sua comunhão com Ele, né? Deus abriu as portas para que nós possamos viver uma vida íntima com Ele. A morte de Cristo foi o desígnio bem determinado de Deus. Isso aqui também é muito importante. Ó. Parágrafo 599. Parágrafo 599 está dizendo aqui que se foi Deus que designou, né? Já estava escrito que Jesus ia morrer na cruz. Né? Vamos ver o que o Catecismo está nos dizer sobre isso. A morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso. Jesus não foi morto por acaso, né? Jesus não foi... foi acontecendo as coisas e por acaso Jesus foi preso na cruz. Não. A morte violenta de Jesus na cruz não foi o resultado do acaso, num conjunto infeliz de circunstâncias. Ela faz parte do mistério e do projeto de Deus, né? Um mistério. Né? A morte de Cristo, a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo é um mistério. Né? Como explica São Pedro, os judeus de Jerusalém, já em seu primeiro discurso de Pentecostes, né? Ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência quer dizer previsão de Deus. Essa linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Ou seja, não foi Deus que obrigou a Judas a trair Jesus, não foi Deus que obrigou o sumo sacerdote a querer matar Jesus, não foi Deus que obrigou Pilatos
Pilatos podia ter salvado, né, Jesus ali, mas ele se omitiu. Não foi Deus que obrigou o Pilatos a se omitir. Mas Deus se fez dessas circunstâncias para que realizasse o seu mistério, o seu projeto, né? O seu mistério do projeto de salvação. Deus se fez, usou ali da liberdade. Judas teve liberdade para trair Jesus, os sumos sacerdotes tiveram liberdade para fazer o que fizeram, Pôncio Pilatos teve liberdade para fazer o que fez, né? Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade, né? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é hoje, né? Deus é um instante que não passa, né? Por isso que Deus pode curar o nosso coração de coisas que aconteceram lá no nosso passado, lá no ventre da nossa mãe, né? Porque Deus é um instante que não passa, né? Tudo para Deus é um presente. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem, né? Então o homem tem a liberdade que Deus dá a todos eles, né? Resposta livre de cada homem à sua graça. De fato, quanto a teu servo Jesus, a quem ungiste verdadeiramente, coligaram-se nesta cidade Herodes, Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel, para executar tudo o que em teu poder e sabedoria havias predeterminado. Então Deus predeterminou isso. Deus usou a liberdade que eles tinham, né, para conseguir realizar o seu projeto, né? Foi o amor de Cristo, né? Foi a paixão de Cristo que levou Jesus à cruz, né? Jesus, quando estava lá na sua agonia no Getsemane, dizendo ao Senhor e dizendo: Pai, afaste de mim esse cara, mas seja feita a tua vontade, né? Jesus estava completamente 100% ali para fazer a vontade de Deus. E continua ainda: Deus permitiu, né? Não obrigou, mas permitiu os atos nascidos de uma cegueira, a fim de realizar seu projeto de salvação. Então, não foi o Pai, né, que pregou Jesus na cruz, não foi o Pai, né? Foi ali, Deus permitiu os atos de uma cegueira desses homens, Herodes, Pilatos, Judas, permitiu. E com essa permissão, né, com essa liberdade que eles tiveram, Deus conseguiu trazer a salvação a nós, né? Deus consegue tirar coisas boas de coisas ruins, né? Você olha para o Cristo pregado na cruz, né? Você vê o horror que o pecado é, a gravidade que o pecado é, né? E fez isso por quê? Por amor. Então não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus que nos amou, Deus que veio atrás de nós para revelar o seu amor por nós através do Cristo pregado na cruz. É olhando para Jesus pregado na cruz que a gente vê o quanto nós somos amados. O quanto nós somos amados. Os santos falavam isso, né? Você quer se apaixonar por Jesus? Medite sua paixão. Lembre do Cristo pregado na cruz, a sua dor, o seu sangue derramado, para que nós possamos compreender como nós somos amados, né? O sacrifício que o Cristo teve por cada um de nós. O último que nós vimos, parágrafo 600, agora o parágrafo 602. O parágrafo 602 está dizendo aí, ó: fostes resgatados da vida fútil, ou seja, da vida sem sentido, né? São Pedro dizendo, que herdaste de vossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, manifestado no fim dos tempos por causa de vós, né? Pelo sangue de Cristo que nós fomos resgatados da nossa vida fútil, da vida sem sentido. Isso mostra dizer o quê? Sem Jesus Cristo você não tem sentido na sua vida, né? O parágrafo 359 do Catecismo diz isso, né? O mistério do homem, ele só é revelado através do mistério do Cristo. Ou seja, eu só sei quem eu sou quando eu conheço Jesus Cristo. Quando eu conheço Jesus Cristo, eu sei o sentido do casamento, eu sei o sentido de educar os filhos, eu sei o sentido de trabalhar, eu sei o sentido de me doar, né? Então, quando eu conheço Jesus, eu tenho um sentido na vida. Eu deixo de ter uma vida fútil, uma vida sem sentido, né? E a nossa sociedade hoje não quer ter Deus, né? A nossa sociedade hoje quer ter o próprio homem. O homem, ele se basta, né? E o homem sem Deus,
Ele é, como o Papa João Paulo II dizia, ele é um ser insondável, um mistério insondável. Né? Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe por que ele veio, ele não sabe por qual é o sentido do sofrimento, ele não sabe o que ele está fazendo aqui, ele não sabe se é Jesus Cristo. O homem não sabe que depois da morte ele vai para onde, ele não sabe se é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vem responder todas essas questões que o mundo nos oferece. Né? Parágrafo 605, lá no finalzinho do parágrafo, está dizendo lá assim, ó, a igreja, no seguimento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Né? Então as pessoas que ainda, meus irmãos, vão nascer ainda, os homens e as mulheres que ainda vão nascer, Cristo já pagou a dívida os pecados que eles ainda vão cometer na vida. Você hoje talvez tenha o seu filho, talvez tenha o seu irmão, o seu primo, que ainda é um bebezinho. Cristo já pagou o preço dos pecados que eles ainda vão cometer na vida, pregado na cruz. Né? Jesus já pagou. Não existe nenhum pecado que a igreja não possa perdoar, né? Porque Cristo pagou todos os seus pecados, todos os nossos pecados na cruz, o seu sangue derramado. Né? Então Jesus foi também sepultado. Vamos ver como é que foi essa sepultação de Jesus. Né? Parágrafo 626. Fazendo um resumo aqui, mas seria bom depois que você pegasse e lesse os outros parágrafos que eu não apresentei, né? Parágrafo 626, perdão. Pelo fato de que na morte de Cristo, né, na letrinha menorzinha, pelo fato de que na morte de Cristo a alma tenha sido separada da carne, né? A morte de Jesus, a alma separou da carne. O que é a morte? A morte é quando a alma sai do corpo. Aí acontece a morte. Pelo fato de que na morte de Cristo a alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas. Ou seja, quem é essa única pessoa? A pessoa divina. Né? Pois o corpo e a alma de Cristo existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo, né? Na pessoa divina. E na morte, embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do Verbo. Então, o que isso aqui quer dizer? Quando Cristo morreu na cruz, né? Quando a alma de Cristo, né? Jesus tinha uma alma humana, né? Jesus era homem. Se Jesus era homem, Jesus tinha uma alma humana. Né? Jesus tinha um corpo, uma alma, né? E Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando a alma de Jesus se desprendeu do corpo de Jesus, Jesus morreu. Né? A alma de Jesus foi até o Sheol, como a gente vai dizer mais para frente nos artigos. Esse inferno quer dizer o interior. Né? Jesus foi lá nesse lugar onde o Catecismo fala o Sheol, onde estavam os bons e os maus. A alma de Cristo foi lá. E o corpo de Cristo ficou aqui na terra. Mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade conservou a carne de Jesus, por isso a carne de Jesus não estragou, porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade ainda permaneceu no corpo de Cristo e também permaneceu na alma de Jesus. Né? Então o corpo e a alma de Jesus se separaram, mas a pessoa do Verbo, né, a divindade de Jesus ainda permaneceu no corpo dele na terra e também continuou permanecendo na alma dele quando ele foi no Sheol buscar os bons, né? Quando foi anunciar o reino aos bons. E para terminar no 630, né? No parágrafo, está dizendo aí: durante a permanência de Cristo no túmulo, sua pessoa divina continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo, embora separados entre si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo morto não viu corrupção. Eu acabei de falar. Então, durante a permanência que Cristo ficou no túmulo, né? É o período que São Tomás fala, né? O período que Cristo ficou esses 3 dias sepultado foi o tempo que Jesus ficou nesse Sheol, anunciando para os bons, né? Para os justos, como o Catecismo vai dizer, né? Ele levou os justos para o céu e os injustos foram para o inferno. Então, durante a permanência de Cristo no túmulo, a pessoa divina de Jesus continuou assumindo a sua alma como seu corpo. Então, quando Jesus estava sepultado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade estava no Cristo. E o corpo de Cristo não estragou. E a alma de Cristo, né? A alma humana de Jesus, estava também a segunda pessoa da Santíssima Trindade, conservando, né?
conservando a alma de Jesus e o corpo de Jesus. Então, meus irmãos, semana que vem a gente vai ver sobre hoje nós vimos sobre o quarto artigo do credo, né? Semana que vem a gente vai ver o quinto artigo do credo. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, manda lá no nosso grupo, tá? E gostaria de saber também quais são as pessoas que estão assistindo, né? Queria saber quem está assistindo, dá lá um ok, um joinha, para eu poder saber quem está assistindo, porque talvez eu estou fazendo um vídeo aqui e ninguém está assistindo, né? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família esse final de semana, que vocês possam rezar também por mim, possam rezar pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo, pelo nosso Padre, né? Por toda a nossa comunidade, pelo fim dessa pandemia, né? E agradecer a Nossa Senhora por esses momentos que estivemos aqui, que Nossa Senhora possa nos cobrir com o seu manto sagrado e protetor, juntamente com São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.